Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio número 3 do Medbox Cast. Hoje a gente vai falar sobre como escolher a especialidade médica. A dúvida da grande maioria das pessoas quando está na faculdade gerou muita ansiedade em mim, com certeza gera ansiedade em você que está assistindo. E hoje a gente vai solucionar todas essas dúvidas, ou quase todas. Parte delas. Isso aí. Para fazer o episódio de hoje, eu tô aqui com dois convidados mais que especiais. Tô aqui na minha frente, Felipe Tereza, meu sócio multi-especialista. Muito bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo multi-especialista, por sua conta. Olá, Tamis. Olá, Vitão. Olá, amigos do Medbox. Feliz demais de estar aqui mais uma vez com vocês e falar sobre esse tema que eu gosto pouco, particularmente, né? Já apanhei demais ao longo da minha trajetória na medicina. Parte das pessoas aqui sabem o tanto que eu apanhei desde o começo para escolher minha especialidade. Foi um motivo de sofrimento pessoal, confesso, muito, como é de boa parte dos acadêmicos. E mesmo pós-formado, sofri muito. Então, a gente vai falar disso. Estou bem feliz. Manda brasa, preto no branco. Bora. E do meu outro lado está a Tamara Teixeira, a clínica. Porque, afinal, a gente já forma o quê? A gente forma clínica, todo mundo. Ai, todo mundo sabe disso. Gente, só pra constar, a gente não forma clínico, tá? A gente forma médico generalista. Dá na mesma. É bom. Tô brincando. É bom forçar. Tô brincando. Eu tô muito feliz de estar aqui falando nesse episódio sobre especialidades. Eu que sou tão feliz e tão realizada na endocrinologia e sinto tanto que eu fiz a escolha certa e eu desejo que você chegue ao final desse episódio com alguns insights para que faça a escolha certa também. Isso vai ser importante para você que tá no começo, no meio, no final da faculdade, talvez até depois de formado. E, antes de tudo, um aviso, se você não está inscrito no nosso canal do Spotify, se inscreve. No nosso canal do YouTube, se inscreve. Compartilha com os amigos, é muito importante, até para que a gente tenha um feedback se vocês estão gostando do conteúdo que a gente está trazendo. E se você está vendo no YouTube, talvez você ache graça, porque esses dois estão gêmeos hoje, de blusa preta. Exato. Eu nunca vi ter tanta blusa preta. É o preto. Falta eu pendurar o óculos. É o preto básico. Pronto, gostei. Ótimo. Preto básico nunca falta. Isso aí. Então, gente, isso que a Tamara falou é muito importante. Não esquece de seguir a gente no Spotify, avaliar com 5 estrelas, porque a gente merece 5 estrelas. Eu acho que sim. Inscrever no YouTube para você receber todas as notificações e acompanhar esse Medbox Cast que está só começando e vem muita coisa boa por aí. Vamos direto ao assunto, então. Vamos começar nosso episódio e eu quero já mandar pro Felipe, porque o Felipe gosta muito de falar sobre isso. Felipe, caixinha do Instagram, você acabou de receber. Ai, Felipe, tô morrendo de dúvida. Tô na dúvida se eu faço GO ou ortopedia. Muito bom. O que eu faço? Como que eu escolho? Muito bom. Acho que, brincadeiras à parte, a gente vai falar muito sobre isso, mas até antecipando uma coisa que eu ia falar, é não terceirizar essa escolha. Como se eu definisse para a pessoa. E vejo pessoas definindo, tá? Faça ginecologia obstetrícia. Eu não sei da sua vida. Faça oftalmo. Faça oftalmo. É melhor. Faça plástica. Isso é muito... A decisão da especialidade, a gente vai falar aqui, a gente precisa levar algumas coisas em conta. E eu não sei da sua vida, eu não sei nada da sua vida. Ortopedia é excelente para o Vitão. Seria um desastre para Tamara. Por exemplo, Tamara ortopedia. Então, a primeira coisa, Fazer brincadeiras mastiga. à parte, é não terceirizar as suas escolhas e muito cuidado com as suas referências. Então, você está perguntando para alguém que não conhece da sua vida e que tem um viés da vida dela. Então, o que ela vai te falar, muito cuidado. Mas é importante a gente levar algumas coisas em consideração. Mas já pegando esse gancho, eu repito sim, porque isso é importante, vou repetir quantas vezes precisar, que a escolha da especialidade, de fato, é uma das decisões mais importantes que você vai fazer na sua vida, a decisão mais importante da sua faculdade, porque ela vai determinar muita coisa da sua vida, muita coisa. O médico, diferente de muitas outras profissões, que é aquela profissão que você tem horário seu comercial, vai para casa e é isso, vai ver como se fosse uma vida paralela. Dificilmente na medicina a gente tem isso. Muitas vezes o médico leva para casa muitas responsabilidades, muitos pacientes, tem muita coisa ali envolvida. Então, a escolha da especialidade vai determinar a sua rotina, vai determinar o tipo de trabalho que você vai ter, e isso vai muito além do simples horário comercial ali. Então, a escolha da especialidade é algo que amedronta muita gente, e de fato, se você escolher errado, você tem grande chance de viver insatisfeito e não realizado.
E como é bom você se sentir realizado na especialidade, né? Como é bom você sentir que você está fazendo a diferença na vida das pessoas. Quanto mais você faz uma escolha assertiva, mais aumentam as chances de que você seja útil naquilo que você está fazendo. E quando a gente fala de se sentir útil, é uma coisa que a gente fala bastante, foca bastante, é quando, por exemplo, você chega em um lugar e as pessoas falam que bom que você está aqui, que bom que você veio hoje. É quando você faz a diferença. Você se torna importante. Né? Outra pessoa não poderia fazer aquele trabalho que você está fazendo. Eu nunca vou esquecer, isso na verdade aconteceu esse ano, um sábado à tarde, estava eu e o Felipe em casa. A gente adora os nossos sábados à tarde em casa, quando a gente pode, pra gente produzir, fazer nossas coisas. E ligaram do hospital pro Felipe, falando que ele tinha que ir com urgência para o hospital, fazer uma endoscopia, porque tinha acontecido uma hemorragia digestiva. E ele prontamente foi ao hospital. E depois eu falei com ele, olha que coisa incrível, só você poderia ter feito isso. Você foi a pessoa útil. Você, quando chegou lá, você chegou para fazer a diferença. E quando você faz a escolha da especialidade pensando nisso, você vive essa sensação de se sentir útil. Essa é uma realização que nada paga e começa na sua escolha. É muito bom. Isso está diretamente ligado à sua felicidade mesmo, né? Eu sou até, assim, me inspiro muito nisso, porque eu acho que a medicina ocupa boa parte da nossa vida. Se você não for feliz com o que você faz na sua especialidade, possivelmente você não vai ser frustrado. E você vai ser frustrado. Agora, uma coisa muito importante. Tem uma frase que eu ouvi e eu achava que isso era verdade, que é a frase, se eu não me engano, de Confúcio, que é: escolha algo que você ame fazer e não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. Isso é mentira. Tá? Isso é mentira, porque você gostar da especialidade não quer dizer que parece que você está indo para a Disney todos os dias. Isso Caiu no meu papinho, né? Isso é mentira. Então, assim, exige muito esforço. Tem dia que, claro, enche o saco, tem dia que você vai estressar, tem dia que você vai questionar muitas coisas, mas saber que está no caminho certo, igual a Thames falou, é algo impagável. Vitão, a sua escolha também não foi fácil, né? Zero. Como é que foi, assim? Desde o começo da ortopedia, como que foi a sua escolha? Pra mim, você já nasceu ortopedista. Não. É difícil pensar no Vitão clínico, né? Nossa, impossível. Pois não mas quase aconteceu, viu? Conta pra gente como é que foi. Eu sou um exemplo do que não fazer na hora de escolher a especialidade, então tudo que vocês ouvirem aqui agora, vocês usem pra não fazer igual a mim. Deu certo. Hoje eu sou extremamente feliz e realizado na minha profissão, na minha especialidade. Tenho certeza que é isso mesmo que eu tinha que fazer, mas por muito pouco deu errado, sabe? E até um pouco de sorte, Deus com certeza entrou no meio aí para contribuir para isso. Mas então, como é que foi minha escolha? Na faculdade, eu sempre fui muito interessado por tudo. Eu gostava de tudo. Eu ia para aula de anatomia, eu gostava de anatomia. Ia para aula de fisiologia, eu gostava de... Eu só não gostava de genética e bioquímica. Era chato. Mas o resto eu gostava tudo. Clínica, semiologia, exame físico. Eu adorava, eu achava incrível, tudo mais. E toda a matéria que a gente ia passando, eu falava... eu vou ser isso, eu vou fazer isso, com certeza. Segundo período, neuroanato. Vou ser neurocirurgião. Com certeza eu vou ser neurocirurgião. E nem via Grey's Anatomy. Cardio, nossa, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Oh, que doido, que legal. É isso que eu vou fazer. Eu quero ser o melhor auscultador do mundo. E eu começava a achar tudo legal. E aí, isso era bem primitivo, porque segundo período eu falava que ia ser neurocirurgião, mas no fundo eu não fazia nada para isso. Estava muito longe a escolha e tudo mais. Quando foi chegando no internato, eu falei, eu gostei de um tanto de coisa, mas eu tenho que decidir o que eu vou fazer. E acontece que no internato eu tive aula com um professor que me encantou muito. Ele era clínico, por incrível que pareça. E eu via ele examinando os pacientes e entrevistando, e eu falava... Que é o Everton. Meu Deus, o Everton. Dr. Everton. Se ele estiver ouvindo isso, ele sabe, eu já falei várias vezes para ele. O Everton Siqueira, clínico, ele só fez clínica, né? Ele só fez clínico, ele é clínico. Ele é clínico. Ele é um ícone no HC. Ele é muito respeitado. Hoje ele é chefe da residência de clínica do HC. E eu vi ele entrevistando os pacientes. Né? Eu vi ele fazendo uma palpação de abdômen, auscultando. Eu falava, meu Deus, esse cara sabe tudo de tudo. Eu quero ser igual a ele. E aí eu falei que eu ia fazer clínica. E assim foi. Até o último ano de faculdade. No último ano de faculdade, a gente tem a opção de fazer o internato optativo. Lá na UFMG. E aí,
na UFMG eu falei assim, ó, eu vou fazer clínica de novo, repetir meu internato de clínica, porque eu quero ter certeza que é isso mesmo que eu vou fazer. E quando eu repeti, fiz clínica no meu internato optativo, eu falei, o que eu tô fazendo? Não tinha o Everton com a minha mais, vida? né? Não tinha o Everton. Eu falei, o que eu tô fazendo? Não é isso que eu quero. Não é isso mesmo que eu quero. E aí eu falei assim, não, eu tenho que buscar outra coisa. E aí eu lembrei que eu gostava muito de cirurgia, eu adorei técnica cirúrgica, eu gostava do ambiente de bloco. E aí associou também com a parte esportiva, que eu sempre gostei muito. E eu falei, é ortopedia. É isso. Tá? E aí eu acabei escolhendo ortopedia. Escolhi ortopedia, prestei ortopedia. Foram uns 6 meses antes da inscrição da prova que eu decidi. Mas eu também não acompanhei nenhum ortopedista. E aí eu entrei na residência achando que era de um jeito, mas foi de outro completamente diferente. E essa é uma questão que algumas áreas, as faculdades entram muito pouco. Ortopedia, a maioria das faculdades tem muito pouco. Muito Como é que você ia pouco. saber? É uma escolha quase que no escuro. Exato. Duas coisas que eu falo muito, assim. A primeira coisa é a importância da gente acompanhar, porque eu não tive a mesma sorte que você. Eu também passei por várias coisas e no final eu acabei escolhendo ortopedia basicamente pelos mesmos motivos. Eu gostava de bloco cirúrgico, procedimento, gostava muito da área esportiva, então para mim, na minha cabeça, aquilo fazia sentido. E aí eu não, de fato, acompanhei nenhum residente ou nenhum especialista. Como a Thames falou, muitas faculdades têm um déficit muito grande, né, em algumas especialidades. E na minha faculdade, infelizmente, eu não tive a oportunidade de viver a ortopedia. E o que aconteceu? Quando eu entrei ali na especialidade, estava tudo feliz, no lugar que eu queria, estava extremamente realizado na minha cabeça, pronto, né, vou ser feliz. Só que o dia a dia ali era totalmente diferente do que eu estava pensando na minha cabeça. Então, é muito importante você acompanhar um especialista, residente, para que você entenda do dia a dia. Ah, vi Grey's Anatomy, amo cirurgia. Não é isso, meu filho. Não é isso. É operar a vesícula, é hérnia, é diferente. Ficar em pé, às vezes é 8 horas de cirurgia. É o dia a dia da especialidade. É o dia a dia. Então, assim, é muito importante você entender a sua rotina. GO, pediatria, clínica, cirurgia, a gente até tem mais vivência na faculdade. Mas, por exemplo, quero fazer oftalmo. O cara que nunca teve um contato, acompanha um pouco. Ortopedia eu devia ter feito o quê? Acompanhado. Então, esse é um ponto importante. Agora, segunda coisa é sobre as referências. Como você falou, você teve uma referência muito positiva do Everton, que é um médico, né? Pelo que você fala. É espetacular, diferente, inspirador. Isso é maravilhoso. Só que existem também referências negativas. E isso me pegou. Porque durante a minha faculdade, né, sem citar nomes, claro, mas eu não tive boas referências de cirurgia próximas a mim. E isso me fez desestimular muito. Então, durante a minha faculdade, eu não pensei em fazer cirurgia. Porque apesar de gostar de bloco procedimento, para mim, eu não tinha alguém que me inspirasse como você. E isso não pode fazer com que seja um impedidor de você seguir aquela especialidade. Então, muito cuidado. Referências positivas, maravilha. Mas também cuidado com as referências negativas. E as referências, elas são um ponto, assim, essencial na sua escolha, porque isso molda a forma como você enxerga a especialidade. Muito. E uma coisa que eu sempre falo, você é, assim, a média das pessoas que estão à sua volta. Muito. Então, você esteve em um ambiente com uma pessoa que te inspirou, te fez querer ser melhor. Só que, muitas vezes, para você estar em um ambiente onde as pessoas vão te inspirar, você precisa merecer um lugar naquele ambiente. Exatamente. Então, por exemplo, durante a minha residência de endócrino, eu tive contato com um professor que me inspirou muito a gostar de diabetes tipo 1. Só que eu precisei estar ali, naquela residência, naquele lugar onde poucas pessoas podem estar, né, para eu ter contato com essa referência, para que ela me estimulasse a ser melhor naquilo. E você pode estar pensando agora, Tamara, mas eu não estou num ambiente agora, não consigo com as minhas próprias mãos estar em um ambiente onde tem pessoas com esse tipo de referência. E eu me lembrei de uma coisa que eu fiz quando eu estava mais ou menos no 7º período da faculdade, que fez toda a diferença para mim. Aliás, eu estava no 9º período da faculdade. Eu decidi que eu queria fazer endocrinologia por volta do 8º, mas eu sabia muito pouco sobre a especialidade. E o estágio que a gente tem na endócrino durante a faculdade, ele é muito curto. E eu lembro que teve um congresso mineiro de endocrinologia. E eu fui sozinha.
assisti o congresso do início ao fim, tive certeza no final que era realmente endocrinologia, estar, né? era ali que eu queria estar. Então eu vi a língua que era falada pelos profissionais, eu vi a linguagem, a postura, os valores, o posicionamento dos endocrinologistas, referências nas áreas deles em Minas Gerais, e eu falei, é isso que eu quero para mim, não tem outro caminho. Então eu busquei uma referência dentro da possibilidade que eu tinha naquele momento, que era um congresso mineiro, e fez toda a diferença para mim. Quero saber de vocês dois, é o seguinte, é um anseio muito grande do acadêmico, foi o meu. Vocês acham que existe uma hora, assim, que é melhor, que, às vezes o cara tá no ciclo básico, tá pensando qual sub que ele vai fazer ali. Existe alguma hora que vocês acham que tem o melhor momento dele escolher a especialidade, vai com calma, é no internato? O que vocês pensam a respeito disso? Eu acredito que o início da faculdade ele deve ser para você absorver um pouco de tudo. Então, esteja aberto, sabe? No início, os primeiros 4 anos, tente não fechar, mesmo que você ache que, vou fazer cardio. Tenho certeza que vai ser cardio, mas não fecha. Não fecha 100%. Fique aberto a tudo, veja cirurgia como se você fosse fazer cirurgia, veja clínica como se fosse fazer clínica. E aí você vai se tornar um bom médico generalista. Então, se exponha a todos os estímulos nesse início de faculdade. A partir do internato, sim. Comece a acompanhar um profissional que você se interessa mais, uma área que você se interessa mais. E a partir daí você fecha aí no último ano, perto da prova. Muitas vezes, você fechar na sua cabeça ali uma especialidade já, você perde a oportunidade de vivenciar outras coisas que às vezes te chamaria mais atenção. Meu pai é cirurgião cardiovascular, entra na faculdade pensando nisso. A gente tem até um conhecido que foi assim, né? Ótimo, não é um problema você, né, ter uma predileção por uma especialidade, desde que você não feche 100% naquilo e deixe de viver outras coisas. E uma coisa que a Tamara fala que eu acho muito legal antes de ser um especialista, você precisa ser um médico, mesmo ortopedista. Então, é importante você vivenciar isso tudo. É importantíssimo você ter uma base. A gente faz 6 anos de faculdade de medicina para nos formarmos médicos generalistas. Você tem que chegar... Você tem que chegar ao final da faculdade sabendo discutir sobre as áreas básicas. Você passou por todas elas. Você não pode chegar no final da faculdade sabendo conversar somente sobre cirurgia. Você tem que ter uma noção geral e básica sobre as outras cadeiras da faculdade. Então, não se feche definitivamente, senão com certeza vão ter defasagens na sua formação. E essa questão de fortalecer a base, ela é importantíssima. Eu vejo, às vezes, pessoas falando, não, Tamara, eu já pensei em fazer endocrinologia, mas tem que fazer residência de clínica médica antes. E, na verdade, isso de querer pular etapas é um erro, porque um endocrinologista excelente, ele, antes de tudo, vai ser um clínico excelente. E um clínico excelente, antes de ser um clínico, ele vai ser um médico generalista excelente. Um bom endoscopista vai ser, antes de tudo, um bom cirurgião, que vai ser, antes de tudo, um bom médico. Então, querer pular os fundamentos, querer pular a base, não é o caminho. Até porque, na especialidade básica ali, existe a oportunidade também de você conhecer outras subs que te encantam mais. O Vitão entrou pensando... eu já ia falar o que você está pensando em fazer. Mas a Tamara entrou em clínica pensando em endócrino. De repente, a pneumo, por algum motivo, ia chamar a atenção mais dela, né? Isso acontece muito. Entrei na cirurgia pensando em fazer endoscopia, mas de repente, cirurgia do aparelho digestivo me chamasse mais atenção. Então, assim, primeira área é básica, ela vai te abrir muitas portas para fazer com que você enxergue e conheça mais outras subespecialidades também. Eu conversei com um R0 de cirurgia geral lá do Madre. Antes, R0 é ótimo. No primeiro dia dele. R0. Não foi hoje, não. Então ótimo, foi R0 em março, assim, que ele entrou, primeira semana. Eu falei, e aí, cara, tá gostando? Tudo ele, tô achando legal. Eu falei, você já pensa numa sub? Aí ele, não, eu já tenho certeza da sub, já entrei sabendo. Aí eu, qual? Ele, cirurgia de cabeça e pescoço. Aí eu, mas por quê e tal? Ele, eu acho legal, mas você já acompanhou? Não, mas eu acho legal. Sim. Então, assim, o cara tá perdendo, ele vai ficar 3 anos na cirurgia geral, vendo várias subespecialidades, e às vezes não vai prestar atenção muito na oncológica, no aparelho digestivo, porque ele vai fazer uma cabeça e pescoço, que às vezes ele nem entrou numa cirurgia de cabeça e pescoço. Então, na faculdade e na especialidade, você pode fazer isso. Muito. Agora, há fins práticos aqui para facilitar, para até ter um guia para quem está assistindo a gente. Eu gosto muito de dividir alguns fatores que precisam influenciar a pessoa, que ela precisa, pelo menos, colocar na balança dela,
algumas coisas a serem levadas em conta para a especialidade. Eu acho que, óbvio que isso não é uma regra que se aplica a 100% Sim. das pessoas, né? Individualidade acima de tudo. Mas é uma coisa que pode ajudar as pessoas, quem está assistindo a gente, tô completamente perdido. Não, eu penso em fazer clínica e cardiologia. Ok, ainda assim isso pode ser útil para você. E são alguns critérios que a gente já conversou e que a gente acha importante. Um deles é sobre o gosto da especialidade. Aqui a gente não está querendo, obviamente, romantizar que só haverá flores durante o caminho. Mas, por exemplo, o Vitor decidiu por ortopedia exatamente porque chamava a atenção dele a questão de procedimento, a questão da parte esportiva, e isso é muito legal. A gente vai ver que isso, por si só, não quer dizer que você vai gostar daquela especialidade. Mas o gostar de uma especialidade, alguma coisa que mexe mais com você, com o seu brilho, faz realmente seu coração bater mais forte, ou alguma especialidade, alguma ambulatório que você gosta mais de acompanhar, claro que é um critério a ser levado em conta, mas a gente sabe que não é a única coisa. Às vezes, por exemplo, a Tamara, achei incrível endócrino, mas se na rotina dela ela não gostasse da prática do endocrinologista, às vezes ela não vai gostar da especialidade. É o tal do brilho no olho, né? Exatamente. Não é romantizando, você não, igual você falou, não vai trabalhar nunca mais na vida. Claro que você vai trabalhar, mas você tem que ter brilho no olho no que você está fazendo. Você tem que chegar lá no seu ambulatório, no seu bloco cirúrgico e falar, cara, que mais um dia é isso aqui que eu gosto de fazer e pronto, sabe? Então, o brilho no olho, eu concordo. Sem dúvida. Isso se aplica, a gente vai falar um pouquinho na frente, e algo que precisa ser falado, eu acho que a gente precisa quebrar essa barreira de não falar sobre isso, que é até em questão de remuneração. Vou fazer... A gente sabe que existem algumas especialidades que a maioria tende a ter um piso mais alto. Não é uma regra, mas vou fazer plástica. Vou fazer oftalmo. Se você não tiver esse brilho de fato, você pode ser infeliz. Porque se fosse assim, todo mundo que fosse bem remunerado seria feliz. Infeliz realizado. E não ser bem remunerado, né? Porque se o cara tá fazendo de forma infeliz, ele não vai fazer bem, ele vai ter maus resultados e ele não vai ser um cara bem remunerado. Tenho certeza disso. Muito bom. Remuneração é uma coisa muito importante, Felipe. A gente sempre, eu recebo, você já me contou que recebe, Tamara também, a gente recebe muita pergunta sobre isso no Instagram. Qual que é a especialidade que remunera melhor? Eu, por falar mais de dinheiro, eu acho que as pessoas identificam mais. Qual especialidade paga melhor? É uma coisa importante? Claro que é importante, mas definitivamente não tem que estar no topo dos seus critérios de escolha para especialidade. Até porque é aquilo lá. Um clínico não ganha bem. Se ele for um clínico espetacular, se ele for único, e aí já entra muito nesse conceito de ser único, claro que você não era o único endoscopista habilitado para fazer o procedimento lá da hemorragia. Mas, Sim. Quanto mais especializado a gente fica, quanto mais diferente, quanto mais escassa a nossa mão de obra, mais bem remunerado a gente vai ser. Independente se é clínico, se é cirurgião e tudo mais. É claro que é uma coisa importante, remuneração média da especialidade, mas definitivamente não coloque isso no topo. Muito bom. Até é legal a gente... Pode falar. E isso que o Vitor pontuou sobre você estar se especializando é um dos principais pontos que vai te fazer mais único. Então, não buscar somente uma residência, somente uma especialização, pensando na questão do caminho curto. Às vezes, fazer mais de uma especialização, mais de uma residência, pode ser o caminho mais longo, mas vai te tornar mais útil em um problema que somente você consegue resolver. E dentro da escolha de talvez o que você... investimento mesmo. Exatamente, né? Investimento. Até financeiro. Investimento para sua vida. Porque quanto mais você se especializa, menos pessoas são capazes de resolver o problema que você resolve. Exatamente. Então, residência, por si só, é o caminho mais longo. É você escolher o caminho mais longo. Mas que, ao nosso ver, o nosso posicionamento é a melhor forma para que você seja realizado dentro da sua área. E dentro disso, quando você pensa o que você gosta, você às vezes consegue achar características suas que têm a ver não necessariamente com o conteúdo da especialidade, mas com a forma de atendimento. Por exemplo, quando eu pensei na endocrinologia, pensava muito, ainda penso, mas dentro da obesidade. E eu entendi logo que começou a residência de endocrinologia que no atendimento da obesidade, eu tinha a possibilidade de fazer durante o atendimento uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é motivar as pessoas e inspirar as pessoas. Isso eu consigo fazer dentro do consultório, dentro do meu trabalho, uma coisa que para mim o tempo não passa quando eu faço. Então, você pode sim escolher uma especialidade que tem a ver com uma característica sua, que tem a ver com um valor seu, que tem a ver com uma coisa que quando você faz, você nem vê o tempo passar. Muito legal. Isso é o seu perfil, né? E
além de a gente fazer o que gosta, esse é um dos critérios que eu acho que a gente precisa levar em conta, que é a rotina, o seu perfil. Então, você, por exemplo, você gosta da endocrinologia e você gosta da rotina de um endocrinologista. Se você gostasse, por exemplo, de cirurgia, você acha que ia dar certo? Definitivamente não ia. Entrar em uma cirurgia para saber que horas que eu vou sair dela, entrar em uma cirurgia sem saber que horas que eu vou comer, que horas que eu vou fazer xixi, que horas que eu vou beber água, isso para mim não tem a mínima possibilidade. Olha pra você ver como é que isso é legal. Em contrapartida, imagina o Vitão sentado 1 hora de atendimento numa conversa. Não dá. Então, assim, a gente entender a rotina e o perfil do especialista é muito importante. Tem um caso muito legal, vocês vão lembrar. Tava eu, Bruna, Felipe e Tamara na célula. Uma das primeiras células que vocês foram. Aqui é uma reunião da igreja. E aí teve uma dinâmica lá de apresentação e você tinha que falar uma coisa que você gostava muito. E aí foi pro Felipe, aí o Felipe falou assim, eu gosto quando a Tamara faz alguma coisa, minha noiva faz alguma coisa. Todo mundo falando desse... E eu fiquei pensando, eu quero falar alguma coisa diferente. Todo mundo tá falando a mesma coisa. Aí eu falei assim... Uma coisa que realmente acelera meu coração é operar. É operar. Quando eu corto, todo mundo ficou assim, quê? Gente, mas é sobre isso. Tem que brilhar. Eu achei tão estranho que eu achei que ele tava falando de operar finanças. Finanças. Verdade, tipo bolsa de valores. Não, era operar todo mundo mesmo. falou assim, a bolsa de valores, você é trader? Eu falei, não, é operar ser humano mesmo. Trader é ótimo. Cara, a rotina é muito importante, sabe? Não gosto de bloco cirúrgico, vou fazer otorrino porque paga bem. Não gosto de bloco cirúrgico, vou fazer oftalmo. Não vai dar certo. A rotina do bloco cirúrgico é totalmente diferente de uma rotina de enfermaria, sabe? Então, quem gosta de bloco, quando pisa a primeira vez, sabe que gosta. Não tenta ficar se forçando porque é pior. Rotina, gente, é importante. Quando o Felipe era residente de cirurgia, ele ia ter uma Whipple no bloco. Whipple. Uma Whipple. E para quem não sabe muito bem, é uma cirurgia Pancreatectomia. Traduzindo, é uma cirurgia de pelo menos aí umas 6 horas. 6 horas, média, 6, 7. Uma cirurgia bem grande. E eu tava acadêmica... foi ótima essa história, verdade. E eu acadêmica, 7º período, não sei, tava de feriado. Então eu tava em Belo Horizonte, assim, à toa, e fui lá, toda feliz e saltitante, maquiada no bloco cirúrgico. Acompanhar, né, meu namorado, cirurgião no bloco cirúrgico, numa cirurgia gigantesca. Eu não fiquei nem 2 horas na cirurgia. Ela saiu, cansou. Imagina a Tamara cirurgiã. E olha que tava divertido, porque era o Felipe que tava fazendo. Então, assim, definitivamente não seria uma rotina pra mim. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado. Muito legal. Então, assim, a gente entendeu que a rotina é extremamente importante. Isso encaixa muito na importância de você acompanhar alguém. Agora, uma coisa que eu quero levantar aqui são sobre habilidades. E isso cabe principalmente nas habilidades cirúrgicas, né? Porque, por exemplo... É uma pergunta que a gente recebe até de forma recorrente. Não tenho uma habilidade cirúrgica, de técnica cirúrgica, né, na faculdade. Ainda assim, será que a cirurgia é para mim? Vocês acham que isso é inato de cada pessoa ou é treinável? Eu vou dar a minha visão sobre isso. Com certeza é treinável, isso é óbvio. Vocês já sabem que eu vou responder que é uma habilidade treinável. É comum essa Se dúvida, a pessoa tiver um talento natural para aquilo e ela treinar, ninguém segura ela. Mas uma pessoa que não tem, ela consegue sim chegar num patamar muito alto com treino. E isso me lembra, a minha residência de clínica médica, a gente roda bastante no CTI. A minha residência especificamente, a gente roda bastante na terapia intensiva. Tem alguns procedimentos mais comuns no CTI, um deles é o acesso venoso central, o famoso acesso central. E a primeira vez que eu fui fazer foi péssimo, foi muito ruim. E é uma coisa mecânica, uma coisa que exige ali o seu tato, literalmente, de manuseio da agulha, da seringa, técnico, do fio guia, conhecimento de anatomia. A gente faz guiado por ultrassom, então você acompanhar um trajeto que você está fazendo com a mão ao mesmo tempo que você vê o ultrassom, é uma habilidade que não é simples para grande parte das pessoas. E o meu primeiro acesso central foi péssimo, eu fui embora muito frustrada, muito chateada.
Não que eu esperava que eu ia ser, assim, excelente no meu primeiro acesso central, mas eu fiquei triste com o meu primeiro resultado. O segundo foi ruim também. E eu poderia ter parado e pensado, não é pra mim, Não né? é pra mim. Eu vou fazer endócrino mesmo? O que tem a ver com isso? O procedimento dentro da terapia intensiva, paciente grave, não é pra mim, não é meu perfil. E poderia ter deixado. E todas as vezes que tivesse um acesso central, ter falado para outro residente fazer. Não era exatamente minha obrigação todas as vezes como residente. Tinha outras pessoas para fazer. Mas no lugar disso, eu falei, não, eu vou melhorar nesse procedimento de um jeito ou de outro. Cheguei em casa, estudei a técnica do procedimento, estudei anatomia, pedi para fazer cada um dos acessos centrais que tinham naquele CTI. Tinha muito acesso central, porque foi na época do Covid, com o CTI lotado. E eu chegava, às vezes, no fim de um dia, tendo feito 5 e fui melhorando todos os dias. No final da residência de clínica, eu estava fazendo quase com a mão amarrada nas costas. Então, se eu tivesse aceitado que aquilo lá não era para mim, porque eu tive um primeiro resultado ruim, eu teria perdido muito da minha performance em uma coisa excelente dentro da medicina. Então, eu vi a minha evolução sendo gradual de acordo com a minha busca e a minha coragem de me expor ao erro. Não é fácil você fazer uma coisa que você sabe que você vai errar na frente de outras pessoas, na frente do seu R igual, na frente dos acadêmicos, na frente do preceptor. Não é fácil você saber que é provável que você erre na frente dessas pessoas. Então, eu me expunha ao erro todas as vezes eu errava na frente das outras pessoas. Até que eu comecei a acertar e acerto atrás de acerto e ensinar as outras pessoas a fazerem. Então, se você acha que você não faz bem algo manual, eu te garanto que tem outro caminho. Sem dúvida. Cada pessoa tem a sua curva, né? Seu tempo. Tem pessoas que têm uma habilidade manual pega um pouco mais facilidade, outras menos, mas eu também acredito que tudo é treinável. Eu acho que fizeram uma pergunta no seu Instagram até recentemente, perguntando sobre isso, e você falou que tinha dificuldade até no ponto anteriormente. Essa do ponto é ótimo. Eu concordo totalmente, é treinável. Os meus preceptores costumam falar que operar até macaco opera, né? Você tem que saber desenvolver outras habilidades, porque você não precisa preocupar em saber operar, uma hora você vai aprender. Em relação a isso do ponto, eu falava assim, eu entrei na residência e falava, não, eu já fiz estágio de estrutura no João 23, maior hospital de trauma da América Latina, eu sei dar ponto. Eu fui pegar a primeira pele pra dar ponto, parecia que... Sério, eu tinha 2 mãos esquerdas. Primeira 2 mãos esquerdas, curupira. Não dá. E o preceptor, ou então R+, ali do lado, te olhando, É horrível. E você assim... Você treme inteiro, sabe? E eu tenho uma história legal, rapidinho. Ano passado, exatamente 1 ano atrás, eu entrei com um R1, tinha acabado de entrar na residência, numa prótese de joelho, e aí eu deixei ele fechar a prótese. E coitado, ele tava tão nervoso, assim, ele não conseguia nem enxergar, o óculos dele embaçava, e aí ele tava... Ele não conseguia nem pegar um instrumental direito, ele pegava a pinça do lado errado, ele pegava o instrumental errado, e ele chegava muito perto da pele, porque ele não estava enxergando. Foi um desastre. Eu falei assim, velho, deixa que eu faço aqui e tal, nas próximas você aprende. E aí eu vi ele fechando um joelho esses dias e totalmente fechando diferente. Fechando o joelho é muito bom, né? Dando ponto no joelho. Totalmente diferente, bem desenvolto. Ele desenvolveu, sabe? Então, todo mundo vai desenvolver, é questão de tempo. Quanto mais você treina, mais você desenvolve. Lá na ortopedia costumam falar que residente de hospital particular não sabe operar e residente de hospital público sabe operar. Claro, o residente de hospital público põe muito mais a mão. Mas hoje, um exemplo que a gente tem que sempre pensar no longo prazo, lá na frente isso não faz diferença, é o que eu sempre falo para os meninos que estão entrando ou que estão pensando em entrar lá no hospital. Hoje, o melhor cirurgião de quadril do Brasil, hoje, o cara mais habilidoso, o cara que mais opera bem, o cara fez residência no hospital particular e ele me falou. Falou assim, cara, é totalmente treinável, não tem essa ansiedade. Você vai pegar, uma hora ou outra você vai pegar, não tem isso, sabe? Então é completamente treinável, a habilidade cirúrgica é completamente treinável. Acho que foi muito bom você falar sobre isso. A gente pode fazer um episódio inteiro de hospital público e privado, que foi um tema de aula de Medbox, aí dá muito pano pra manga, e de remuneração também, que é muito importante a gente fazer. Óbvio, né? Não é sendo hipócrita a gente fala da remuneração, que isso não deve ser o fim, né? A gente cansou de concordar aqui que falar de finanças é importantíssimo, pensar na remuneração é importante, não pode ser o fim de forma nenhuma, mas é importante. E as especialidades, elas vão te dar a oportunidade de você ganhar mais ou menos, não só pela especialidade em si, mas principalmente a depender de como você valoriza o seu próprio trabalho, né? Então, acho que isso é importante a gente pontuar. E um outro ponto muito importante que pouca gente leva em consideração, e é importantíssimo a gente falar,
que é onde você deseja viver. Né? Porque isso faz muita diferença na escolha, não na escolha da sua especialidade de forma direta, mas o tanto que você vai ter mercado ou não para aquilo. Então, se, por exemplo, né, um exemplo extremo, você é do interior, uma cidade pequena, lá do interior de Minas, cidade de 20 mil habitantes, seu sonho é fazer neurocirurgia, seu sonho é voltar para a sua cidade, está muito incompatível, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa alinhar, é onde você quer viver. E muitas vezes as pessoas deixam de lado isso. Porque acaba que ela... Eu tenho um colega que ele fez uma especialidade, e ele fez urologia, e ele não tem um apego onde ele quer viver. Então, para ele, se fosse para o norte do país, tudo bem. Não seria meu perfil. Mas ele, por exemplo, foi convidado para ir para Brasília, ele vai até dar uma aula no Medbox pra gente, sobre urologia, muito boa. E ele foi e tá extremamente feliz, porque a parte de onde quer viver para ele não fazia muita diferença. Tem um grande amigo que fez medicina da família, e ele queria ir pro norte, nordeste, ele tá lá agora, inclusive. Então, assim, é muito importante também a gente alinhar essas expectativas de onde a gente quer viver, com a nossa especialidade, isso é um ponto importante. Agora, um ponto que muitas pessoas erram nessa escolha de onde quer viver é pensar que já tem muito especialista naquela região. Né? Belo Horizonte já é saturado de endocrinologista, já é saturado de ortopedista de joelho. Eu sempre dou o exemplo do joelho. Mas esse definitivamente não é um medo que tem que existir se você está fazendo o melhor pela sua formação e fazendo mais do mesmo, buscando se diferenciar. Então, quando pensar nessa questão que o Felipe trouxe de onde você quer viver, definitivamente não fique com medo da concorrência daquele lugar. Se você se empenhar realmente para ser diferente naquilo, você vai... Tem consulta de clínica aqui em Belo Horizonte, que a consulta é R$1.500. De clínico? E você custa a achar a agenda. Ou seja... Gente, isso é muito importante. Eu estou vivendo, nesse momento, o processo de escolha da minha subespecialidade. E esses dois últimos pontos que vocês falaram, onde você quer viver e remuneração, entraram muito na balança para mim. E eu falei assim, eu decidi que eu quero ficar em BH. Ponto 1. Eu decidi que eu quero ser bem remunerado por aquilo que eu vou fazer. Então, como que eu vou escolher? A ortopedia tem mais de 10 subespecialidades. E aí, a partir disso, eu fui buscando. BH, tem muito o quê? Qual subespecialidade já tem muito em BH? Beleza, todas já tem muito. Isso aí... tem umas que tem mais. Tem umas que tem mais. Belo Horizonte tem muito médico. Tem muito médico, não tem jeito. Senhora. E aí, o que eu vou fazer? Grandes centros, né? Dentre todas que tem muito, qual que tem um pouco menos, qual que tá precisando? Qual que tem, aparentemente, um pouco mais de campo, demanda. Exatamente. Onde que tá precisando? Eu comecei a conversar com todos os meus chefes. Excelente. Eu ia em outro hospital e perguntava, o que tá precisando aqui? O que ninguém faz? Excelente. E até porque a remuneração é diretamente proporcional à sua capacidade de resolucionar problemas. Inclusive, proporcional à complexidade dos problemas. Então, se você é único naquilo que você faz, se só você e poucos outros resolvem o problema, você vai ser bem remunerado. Então, eu peguei isso. Falei, aí até que eu cheguei em uma especialidade. E aí, os especialistas dessa tal subespecialidade, falaram assim, cara, aqui em BH não tem ninguém que faz o procedimento X. Cara... Mas por que não faz? Esse é o ponto. Por que não faz? Ninguém tem... Todo mundo teve preguiça porque tem que fazer um curso não sei na onde. Eu vou fazer então. Esse é o ponto. Eu vou resolver esse problema. Então, ninguém faz em BH por preguiça. O acesso tá ali, é assim, eu que vou fazer. Então, não foi um processo rápido, mas você tem que ter paciência. Isso sabe? você teve que olhar para fora. Tem que olhar para fora. Tem que olhar para referências. Não conversa só com uma pessoa. Esse é o ponto. Porque às vezes uma pessoa vai falar assim, não, tá saturado. Não, fica em BH não. Vai pro interior. Esse é o ponto. Interior de Minas. Esse é o ponto. Por que uma coisa dá muito certo às vezes em São Paulo e ainda não tá dando em Belo Horizonte? Porque ninguém trouxe, porque ninguém começou a fazer. Então a gente precisa, esse é literalmente o conceito de você olhar para fora e não fazer mais do mesmo. É buscar fora do seu nicho, é buscar fora do seu hospital, da sua especialidade, é entender o que as pessoas que são referências, o que elas fizeram exatamente, o que elas fizeram de diferente do que você está vendo ali no seu ambiente. Muito legal. Eu acho que a gente entender isso e não só falar, o que eu mais gosto, é muito raso a gente pensar. O Vitor, por exemplo, não sei se é o caso. Eu gosto de joelho, vou pegar o seu gancho. Gosto de joelho. Tudo bem, não é que isso, não é que você vá ser infeliz, né, se fizer joelho, mas olhar o cenário como um todo é muito importante e cada pessoa tem o seu peso. Tem pessoa que onde ela quer morar é muito importante. Eu vou ser feliz morando no interior, onde eu quero. Ótimo, então
esse é um peso muito grande para você. Pro meu amigo, que eu acabei de citar, urologista, não era. Então, para ele é muito mais leve. O Vitor, olha, ele teve a inteligência de pesar o que ele gosta com a rotina, com onde ele quer morar e ele se diferenciar a ponto de fazer algo diferente e tá muito bem posicionado no mercado. Então, ele tem as cartas na manga suficiente para ele, inclusive, ser melhor remunerado por isso. Então, ele junta isso tudo. Eu acho que a grande sacada é a gente entender a individualidade de cada um em tentar linkar todos esses pontos. Se você tiver essa capacidade de entender tudo isso, a capacidade de fazer a escolha certa e ser muito mais realizado na sua vida, ela é muito maior. Não existe um certo ou errado. Por isso que é perigoso eu, inclusive, terceirizar essa dúvida. Faço o quê? Eu não sei da sua vida. Entende a importância disso? Você tem que fazer uma pergunta mais inteligente, sabe? A pessoa me pergunta assim, como que tá o mercado de oftalmo? Uai, todo mundo tá precisando de óculos, o mercado de oftalmo. Como assim? Essa pergunta é uma pergunta que não é inteligente. Pergunta diferente. Fala assim, como que tá o mercado de oftalmo para pessoas idosas que têm doença degenerativa do olho na cidade tal, no bairro tal? Como que tá o mercado de inovações? Não é o mercado. Uma pergunta mais inteligente ainda seria perguntar pro referente em oftalmo que ele fez. Saiba fazer a pergunta certa, saiba se inspirar em gigantes. E aí, além disso, eu vou até contrapor aqui uma coisa a vocês. Tem que ter cuidado, inclusive, para quem que a gente vai fazer isso. Por quê? Na minha luta, né, de escolher a especialidade, eu fui atrás de algumas pessoas. Eu pensei em fazer tudo. Mas quando eu falo tudo, não é 5 especialidades. São, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, nós temos mais de 50 especialidades, além de áreas de atuação. Pensei em 99% delas. Dentro da cirurgia, você fala? Não, no geral. Antes mesmo. Eu perguntei para um oftalmo da minha cidade, como que tava. Cara, o cara descamou o oftalmo. Entendeu? Só que o cara tá super bem feliz e realizado. Nitidamente, ele não queria que eu fosse para lá. Então, muito cuidado também, inclusive, para quem você recorre. Cuidado com as suas referências. Você tá perguntando para alguém no Instagram que não conhece sua vida. Cuidado para quem que você pergunta. Então, as referências certas também é muito importante. Com toda certeza. Felipe, eu queria saber de você aqui, você falando. Você fez cirurgia geral, demorou a escolher, depois escolheu endoscopia e entrou num grande serviço aqui em BH. E isso é uma coisa muito difícil. BH realmente está concorrido, tem muito especialista, é difícil de entrar nas equipes. Como é que foi esse processo? Qual dica que você daria para alguém que precisa entrar dentro de um hospital? Legal. E esse é um ponto importante que eu vou até acrescentar na pergunta do Vitor. Algo que você tenha feito específico, porque, na verdade, o Felipe, vou contextualizar melhor para quem está assistindo, ele fez a residência de cirurgia, depois ele fez a especialização de endoscopia no Hospital Vera Cruz. Assim que ele acabou a residência dele, ele entrou na equipe, ele foi convidado para entrar na equipe como especialista, exatamente no mesmo cargo que os chefes dele. Então, ele entrou em uma posição de endoscopia que a maioria das pessoas demoram muito para chegar. E eu, conhecendo o Felipe, sei muito bem que isso não foi por acaso. E eu quero que você fale, então, um pouco sobre isso. Por que não foi por acaso? Talvez as pessoas não entendam o poder disso e o quão importante é isso. Porque na faculdade, se alguém me falasse, entrou pro serviço... A gente não tem ideia. Hoje, gente, o mercado de trabalho tá tão difícil nas grandes cidades que é muito bom você entrar dentro de uma equipe. Então, é uma coisa muito grande. As equipes são fechadas. É aquilo que a gente fala de, tal lugar é muito fechado. Porque as equipes já estão lá há muito tempo. Não chamam pessoas novas para dividir a remuneração. Isso é muito legal. Poxa, e quantos especialistas que eu vi lá fazendo subespecialidade no meu hospital e que depois... pé na bunda deles, foram dar plantão. Até hoje dando plantão. Quando foi seu último plantão? Nossa, graças a Deus eu não sei, tem muito tempo, graças a Deus. Mas dei muitos. Mas muito legal, isso é uma coisa que eu nunca abordei tão profundo e é um ponto até algo polêmico falar sobre isso. E a gente tá aqui para preto disso. No branco mesmo. Primeira coisa, depois de muita luta, eu entendi a importância de eu ponderar esses pontos na minha vida e aí eu encontrei vou fazer endoscopia e além da endoscopia, vou fazer algo que pouca gente faz, que é endoscopia do emagrecimento. Então, tô ainda nesse caminho aí. E para endoscopia, quando eu fiz cirurgia, eu estudei demais para passar no R+. Então, eu consegui passar em endoscopia em alguns serviços daqui de Belo Horizonte.
E a partir do momento que eu ia decidir em qual serviço entrar, tá aí a polêmica, um dos pontos que eu levei em conta era, eu preciso de um lugar que vai me dar uma boa formação, mas ao mesmo tempo eu enxergo lá na frente. Eu quero enxergar uma oportunidade de ser absorvido pela equipe. É óbvio que nada era garantia. Mas a Tamara sabe, fiquei em dúvida entre 3 lugares principais. Em tese, um lugar era até mais tradicional, mas eu escolhi o hospital onde eu, de fato, fiz, porque ele me oferecia uma equipe muito boa. Então, eu entendi que eu ia ter uma ótima formação ali e, ao mesmo tempo, eu enxerguei ali uma possível oportunidade de entrar no serviço muito mais do que nos outros 2. Então, eu linkei. É óbvio que se fosse um lugar onde eu sabidamente não teria uma boa formação, eu não iria. Mas eu tive a, digamos, inteligência de entender isso. E assim eu fiz. E durante a minha residência, eu sempre me mostrei muito proativo. Mas calma, antes de você continuar, por que você viu que tinha oportunidade nesse Muito serviço? legal. Boa, porque os outros lugares eram serviços de endoscopia muito antigos e muito fechados. Entendi. Então, a gente viu o histórico dos residentes que formavam ali. Isso é legal demais fazer. É uma coisa que a gente não fala muito. Quantos residentes ali você conseguiu ser absorvido pelo serviço? Ele, dos últimos anos, sei lá, um ou outro, muito dificilmente. E naquela equipe ali em questão, era uma equipe relativamente nova no serviço, em formação. Então, por isso que eu vi essa possível oportunidade. Então, foi, de fato, foi uma aposta que eu fiz. E aí, assim, eu escolhi aquele lugar. E durante a residência, eu decidi a me dedicar muito para a residência. Tamara sabe, me dediquei muito. Eu gosto de fazer uma coisa, eu gosto de fazer pelo menos intencionalmente bem feita. Então, eu sempre fui muito proativo. Mesmo que ao longo da formação a gente tenha um anseio ali de ser técnico, de aprender, mais do que isso, eu me mostrei disponível. Atitude, Você exerceu as habilidades não técnicas, você se tornou um resolvedor de problemas. Eu quero resolver. E mais do que querer algo em troca, óbvio que isso é uma consequência. Então, eu vejo muita gente, às vezes residente assim, querer muito mais receber do que dar. E ali a posição de... Tem um preceptor meu antigo, que foi da residência de cirurgia, ele falou comigo que a habilidade que mais era importante para um residente, e eu acredito que isso também se aplique ao acadêmico, era ser proativo. Então, a partir do momento que você quer realmente servir, as coisas começam a retornar para você. E eu entendi que foi um pouco isso que aconteceu. Então, eu tive uma relação muito boa com a equipe e eu, de fato, estava sempre disposto a servir. No final da residência, as coisas conspiraram muito a favor, acredito muito que Deus também, mas que eu tive uma oportunidade, o serviço, de fato, estava em expansão, como eu projetei que possivelmente aconteceria. E mais uma sala ia abrir. E aí, foi exatamente na minha entrada. Então, eu tive essa felicidade de ter essa visão, uma boa formação, ao meu ver, servi-los, e aí, consequentemente, isso eu fui recebido e fui absorvido, que é algo, de fato, muito difícil. E definitivamente isso estava nos planos de Deus, com certeza, e Deus, na verdade, determinou uma sorte. E tem muita gente que fala que sorte não existe, que acaso não existe, que planos de Deus não existem. E eles existem, só que eles têm que encontrar você preparado. Você estava com a faca e o queijo na mão para aceitar essa oportunidade. Exato. Então, é algo que eu falo muito, assim, que é algo polêmico, né? Muitas vezes, eu entendo, mas é por experiência própria, não foi que eu ouvi ciclano ou fulano. Quando você for escolher um serviço, você precisa ponderar muitas coisas. Além da especialidade, a gente pode inclusive falar sobre a escolha de onde fazer a residência, mais um tema pra gente. Mas é uma coisa a ser ponderada, porque no serviço privado, existe muito mais a possibilidade de você ser absorvido que no serviço público. Quer dizer então que eu preciso fazer no serviço privado? Não, não é isso. Mas são pontos que você precisa colocar do lado da balança para que isso tudo conflua e você seja feliz na sua carreira, assim como eu tenho sido. Acho que é basicamente isso. Pensar fora da caixa. Totalmente. Então, falamos muito. Eu acho Faltou algum ponto aí que você tinha anotado? Eu acho que, para coroar, eu usei esse termo no último podcast, eu achei excelente. Para coroar. Para coroar o que temos falado aqui, eu quero concluir, depois eu quero que vocês também façam alguma reflexão,
Primeira coisa é sobre a individualidade, enxergar dentro. Às vezes a gente quer enxergar fora qual é a melhor especialidade para você, para fulano. É importante você ser inteligente o suficiente para colocar tudo isso na sua balança, porque só você tem a sua métrica e você vai conseguir fazer a sua escolha assertiva. Mas enxergue muito além do que quanto especialidade já ganha, como que é o funcionamento. Então, coloque isso na sua balança, que eu tenho certeza que você vai ser feliz na sua caminhada. E muito cuidado com as suas referências, tá? Muito cuidado com as suas referências, isso é muito importante. Eu queria encerrar também falando sobre isso, da minha parte aqui, porque tem que ter pé atrás com as referências. Quanta bobagem eu já escutei. Então, toma muito cuidado com quem você está ouvindo. Vê o histórico dessa pessoa, o que essa pessoa construiu. Vê também o que pode estar por trás do que ela está falando. Às vezes, ela não quer que você seja concorrente, igual o sua referência lá da sua cidade. Então, tenha muito cuidado com suas referências. E outra, a segunda coisa é que tem decisão na vida que é só você e você. Ninguém pode tomar por você. É o seu futuro, é a sua vida, é a sua personalidade, é aquilo que você gosta de fazer. Então, a escolha da especialidade é uma dessas. Alguém pode te ajudar, pode dar uma dica, mas o martelo, ele vai ser batido por você. Você vai sentar um dia na sua casa, você vai pensar, você vai juntar todas as informações que você recebeu desde o início da faculdade, todo mundo que você já conversou, e você vai tomar a decisão. Não terceirize, é o que a gente falou aqui. Essa decisão é 100% sua. Antes de você passar, deixa eu só completar uma coisa. Concordo 100%, é uma decisão sua e tem um peso muito grande da escolha de especialidade, assim como teve a gente fazer medicina, né? E na vida, 100% das suas decisões, ela não é isenta de erros. Eu bati a cara na parede quando eu entrei na ortopedia e vi que não era. Então, primeira coisa, entrei na residência, não tô feliz, não é isso. Primeira coisa, respire e vê se de fato não é aquilo, porque muitas vezes a gente também fica confuso. Não tô gostando da rotina. Será que realmente é a especialidade? Será que é a rotina? Será que é o R1? Será que é o hospital? Será que é a pressão? Será que é a pressão? Então, calma, muita calma. E se de fato, né, se você, em sã consciência, em clareza, não é isso que eu quero fazer para minha vida, tá tudo bem, você não vai morrer por isso, a vida não acabou. Dá pra fazer eu tô um episódio aqui, só disso. Dá, eu tô aqui com prova para te provar isso, sabe? A medicina, de fato, ela te dá muitos caminhos diferentes, dá medo, mas colocando tudo isso na balança, a gente chega lá. Com certeza. E dentro disso, igual os meninos falaram muito bem, não vai ser um mar de rosas, vai ser difícil, mas eu te garanto, você pode acreditar no que eu tô te falando, a medicina é maravilhosa. É linda. Não importa o que as pessoas falarem para você, não importa as pessoas que estiverem reclamando do seu lado, da medicina, da especialidade, da carga horária, a medicina ela é maravilhosa, sim. E ela torna-se ainda mais maravilhosa quando você está na especialidade que é a especialidade certa para você. Então, acredita no que eu estou te falando, acompanhe médicos felizes, acompanhe especialistas felizes, fique longe das reclamações e fiquem longe das pessoas que falam que tal área está saturada. Faça por você e pense fora da caixa. Muito bom. Assim, do fundo do coração, eu quero muito que você tenha esse brilho no olho que eu tenho quando eu tô brocando lá o meu fêmur. Quando o Felipe estão endoscopando e curando uma hemorragia digestiva. O tubo lá na goela da pessoa, coisa mais esquisita. E a Tamara, quando ela tá regulando lá a glicemia. Eu diminuo o risco cardiovascular. Eu diminuo o risco cardiovascular dos meus pacientes. Eles não fazem isso. Enfim, de verdade, eu quero muito que você tenha esse brilho no olhar. E ele é possível. Exatamente. A medicina com o brilho no olho ainda é possível. Exatamente. Ainda existe, a gente é prova viva disso. 100%. Não é romantizando, é sendo realista, que você pode ser muito feliz na sua vida. E a medicina, ela faz parte disso. E feliz na jornada. Exatamente. Esse foi o episódio número 3 do hoje filosofamos, hein? Filosofamos. Vamos chorar aqui depois. E até a próxima. Valeu. Tchau.